Oi, pessoal, tudo bom? Eu tô aqui, deixa eu aumentar aqui o áudio. Olá, eu tô aqui, gente, gravando com antecedência a aula de hoje, para não ter aquele erro da terça-feira. Eu vou apresentar hoje as medidas de dispersão. Vai ser uma apresentação só, não tem muitos slides, mas vai demorar um pouquinho porque as contas são mais extensas. Aí, para não ficar muito extenso, muito complicado, eu resolvi tudo por método de tabela, tá? E tá bem colorido, bem didático, e eu vou explicando vocês, para vocês não terem tanta dificuldade assim. Deixa eu dar uma aumentada aqui na altura da cadeira, que eu sou muito pequenininha. Beleza. E aí eu vou começar a apresentação e já vai estar gravado. E mais tarde, quando vocês terminarem de assistir a aula, eu vou abrir uma sala de dúvidas. Aí não vai ter apresentação, não vai dar nenhum erro. Uma aula de dúvidas como a gente fez agora, pelo Meet. Tá bom? Como se a gente estivesse fazendo online, mas sem apresentação, só para tirar dúvida mesmo. E aí eu vou fazer pelo meu celular para poder escutar vocês. É só pelo smartphone que eu consigo escutar vocês. Tá bom? Beijo, vamos começar. Muito bem. Seria quando eu for gravar para o YouTube, essa já vai ser a aula 7, tá bom? Vamos lá, a gente já viu o quê, né? Recordando, a gente já viu a definição de estatística, todos os conceitos, população, amostra variável e dados. Lembrando que a gente está estudando só os roles e os dados não agrupados. A gente também já viu as representações, tabelas e gráficos, junto com todas as frequências absolutas, acumuladas, relativas e relativa acumulada, e todos os problemas que envolvem os gráficos, e aprendemos a fazer a tabela de distribuição de frequência. Aprendemos as medidas de posição, as medidas de tendência central, média aritmética simples e ponderada, mediana e moda. E aí, dentro da média aritmética, da mediana e da moda, a gente viu sempre a definição, a finalidade, a notação e o cálculo. Hoje a gente vai entrar nas medidas de dispersão, que são a variância e o desvio padrão. Não existem só essas. Da mesma forma como nas medidas de posição, a gente vai dar as principais que caem no Enem que estão no currículo. Então vamos lá. O que são medidas de dispersão? São medidas estatísticas que descrevem o comportamento de um grupo de valores em torno da média. Recebem o nome de medida de dispersão. Então, todas as medidas de dispersão, elas giram em torno da média aritmética. Então, a média aritmética é uma medida principal. A gente sempre vai ter que calcular a média aritmética para calcular qualquer medida de dispersão. É o começo. É quando a média aritmética não funciona como uma medida de informação, aí a gente vai precisar de uma medida adicional, e essa medida adicional é a medida de dispersão. Mas o estudo é feito em torno dela, vai? Quais são as medidas de dispersão? Amplitude total, desvio quartílico, desvio médio absoluto, variância, desvio padrão, coeficiente de variação e variância relativa. O desvio médio absoluto, a gente vai acabar vendo mais ou menos a fórmula de desvio médio, que também é chamada de desvio, porque a gente precisa dele para calcular a variância e o desvio padrão. Então, a gente vai acabar vendo de uma certa forma.
E amplitude total, também, se vocês lerem sobre isso em algum momento, vocês vão ver que tem a ver. Mas o que é cobrado mesmo em prova é a variância e o desvio padrão. As contas são bem extensas e a forma mais fácil de se resolver é por tabela. Obviamente que com o tempo, vocês conseguindo fazer algumas contas de cabeça, a sua tabela fica menor e aí a conta fica melhor. Eu consigo fazer todas essas contas em uma linha, tá? Mas isso é prática, porque eu faço muita conta de cabeça. Se você já tem dificuldade com regra de sinal e tudo, eu sugiro usar a tabela e escrever o passo a passo na hora de fazer os exercícios, tá bom? Vamos lá. Aí, na medida de dispersão, de novo, a gente vai ver a variância, a definição, a finalidade, notação e o cálculo. E o desvio padrão também, definição, finalidade, notação e o cálculo. E aí, o que a gente está vendo aqui nesse esquema geral, já para vocês entenderem a situação? Aqui está o cálculo da população na variância, observem, né? Aí tem uma fórmula. O cálculo da amostra tem outra fórmula. São duas contas diferentes para a população e amostra agora. É o fator de correção de Bessel, tá? Como a amostra tem um certo errinho, e vocês vão ver que o desvio padrão estuda o erro, então ele tem um fatorzinho de correção, tá? Para poder corrigir os dados imprecisos se a gente estiver usando a amostra ao invés da população. O que não acontecia com a média, com a mediana e com a moda. Em nenhuma delas você tinha duas fórmulas para população e amostra. Tinha notações diferentes, mas fórmulas não. As fórmulas eram as mesmas. Ou seja, os cálculos eram iguais. O que não acontece aqui. Aqui você tem cálculos diferentes para a população e para a amostra. Se você for para baixo no desvio padrão, o que vai acontecer com o cálculo do desvio padrão? Ele é a raiz quadrada da variância. Então, eu tenho a fórmula da variância. Eu precisei colocar a fórmula ali no desvio padrão? Não, porque eu ia poluir o meu slide. Como eu já sei calcular a variância, o valor que der na variância, quando eu tirar a raiz, vai ser o desvio padrão. E aí, se for de população, eu vou tirar a raiz do resultado lá da fórmula da população, e se for a amostra, eu vou tirar a raiz do valor que é a amostra. Então, não faz sentido, igual eu fiz em média, mediana e moda, fazer uma aula diferente para cada um. É bom a gente falar de variância e desvio padrão tudo junto. Porque quando eu chegar no desvio padrão, é só tirar a raiz daquele resultado que a gente já achou e pronto. Senão ia ficar muito repetitivo fazer duas aulas, tá bom? Então vamos lá. Aí eu vou explicar, né, o que é o desvio padrão, a definição, a finalidade, a notação e o cálculo, e também vou explicar direto da variância primeiro, perdão, e depois do desvio padrão, tudo direto, já que a gente vai fazer tudo de uma vez só, tá? Então, definição. É a média aritmética dos quadrados dos desvios. Aí, como eu já tinha falado, ó, o quê? O que é o desvio padrão? Média aritmética de quem? Do quadrado dos desvios. A gente vai ver desvio médio, porque é o quadrado dos desvios, a média aritmética do quadrado dos desvios. Então, não tem como a gente não dar desvio médio, tá? Automaticamente. Finalidade: mostrar quão distantes os valores estão da média aritmética. Então, nos exemplos vai ficar mais claro, a gente vai pegar lá as medidas de dispersão, todas elas medem, independente de qual for, elas medem essa variabilidade em relação à média. Se está mais distante, se está mais próximo, mais constante, regularidade, são palavras, constância, regularidade, variabilidade, são palavras que vocês vão encontrar bastante em qualquer texto de medida de dispersão. A notação de população, essa letra é uma letra grega chamada de sigma, e aí a da população é sigma ao quadrado, e da amostra a notação é S ao quadrado. E o cálculo obedece essas fórmulas, com um somatóriozinho, e eu vou explicar
nos exemplos como é que se resolve essas formulazinhas, não é difícil, tá? Vai ficar grande, mas não é difícil. Agora vamos para o desvio padrão. A gente tem a seguinte situação. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, a gente já calculou a variância, aí quando a gente tirar a raiz quadrada, vai ser o desvio padrão. Qual é a finalidade? Indicar o erro se a gente quiser substituir um dos valores coletados pelo valor da média. Então, por que o erro? Porque o desvio padrão ele vai estar na mesma unidade de medida da média, o que não vai acontecer com a variância. E a gente vai entender também só na conta por que isso acontece, tá? Anotação. Já que a variância era sigma ao quadrado, a da população, já que é a raiz de sigma ao quadrado é o quê? Sigma. A mesma coisa da amostra. Na variância era S ao quadrado, como a gente tirou raiz de S ao quadrado, a notação de amostra é S. E aí o cálculo é exatamente esse. A população é raiz de sigma ao quadrado e a amostra é raiz de S ao quadrado, cada um com as suas contas por causa do fator de correção de Bessel. Muito bem. E aí a gente tem aqui o primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, vai ficar bem claro por que a gente precisa das medidas de dispersão. Eu vou dar dois exemplos assim parecidos, bem conceituais, para a gente entender a importância da medida de dispersão na tomada de decisão. Vamos lá. Exemplo 1. Suponhamos que uma determinada empresa contratou 2 estagiários de engenharia, com vistas à sua futura efetivação. A empresa deseja avaliar o desempenho de ambos. O critério de avaliação é baseado no número de projetos de novas peças, apresentados a cada mês por ambos em um período de 6 meses. O resultado observado foi o seguinte. Aí João apresentou, três produções, de novas peças no primeiro mês, 8 peças novas no segundo mês, 12 no terceiro, 15 no quarto, 3 no quinto e 1 no último mês. José apresentou 6 projetos de peça no primeiro, 7 projetos no segundo, 8 no terceiro, 8 no quarto, 7 no quinto e 6 no sexto mês. E aí a empresa quer saber qual desses 2 estagiários ela vai contratar e vai fazer um teste. A primeira coisa que ela vai ver vai ser a média aritmética do número de projetos das novas peças que foram efetivadas. Então, a gente vai calcular a média desses 2 estagiários. Quando a gente calcula a média aritmética de João e a média aritmética de José, considerando aí que eu peguei não peguei uma amostra, né? Se eu estou estudando os 6 meses, eu peguei todos os 6 meses, eu estou estudando a população. E mesmo se num problema não estiver sendo falado nada, é porque eles estão estudando a população. Isso tem que ser importante aí. Então, eles estão estudando a população, quando não falar nada. Se for um estudo de amostra, vai ter que estar explícito, informado no texto, ou de uma certa forma, vocês vão ter que entender que isso foi informado no texto. Tem um exemplo que vocês vão ver aí à frente. Ele fala assim, de 5.000 itens, retirei 1.000. Bem, se existem 5.000, eu retirei 1.000, é uma amostra, não é a população, a gente já viu isso. Então, vai ficar bem claro para vocês essa situação no texto. Se não tiver nada claro, é porque é população, e vocês vão tratar como população. Como a média, a conta não difere se é população e amostra, e a gente nunca se preocupou com isso, mas agora é bom que eu faça essa observação, aí eu fiz questão de colocar aqui a notação de população, que é o mu da média aritmética. E aí a gente soma todos os 6 valores e divide por 6. Vocês podem observar que tem o mesmo resultado, a média de João e a média de José. Ou seja, a média não foi suficiente para mostrar qual dos 2 estagiários conseguiria essa contratação. O que a gente faz? Mesmo assim, a gente pode, sem usar nenhuma medida de dispersão, porque esse problema, os valores variaram muito,
o que não vai acontecer normalmente numa questão de medida de dispersão, os valores vão ser muito próximos e você vai ficar na dúvida, às vezes, de décimos, e você realmente fica na dúvida se quem foi que teve a maior variabilidade em relação à média, mas não é esse caso. João variou muito em relação à média. A média calculada foi 7. E aí, o que acontece? Vocês podem observar que tem 15, 8 pontos a mais que a média. Que são 6 pontos a menos que a média. Ele variou muito em torno da média. A variação foi mais que o dobro, quando foi 15, foi mais que o dobro que a média. Isso é uma variação muito grande. A gente já sabe ali que a produção do João, ela não é estável, ela é inconstante. Já dá para observar sem fazer conta nenhuma, o que não vai acontecer nos próximos exemplos, que os valores já vão ser mais juntinhos, tá? Então, a gente observa que João variou bastante. E José não. Se a gente for olhar as características lá da composição lá do mês do José, do mês não, do semestre, a gente vai ver que José produziu mais ou menos ali bem, inclusive no segundo e no quinto mês, ele produziu a média e os outros valores variaram ali bem próximos em torno da média. Então, o caso do José, a produção dele é mais constante. Se você fosse uma empresa, fosse fazer uma contratação, você quer um cara que num dia ele não produz nada, no outro dia ele arrebenta, no outro dia ele produz mais ou menos, no outro dia menos, no outro dia mais. Você não sabe, é um cara que vai te dar uma insegurança, porque você não sabe qual vai ser o perfil dele nos próximos dias ou nos próximos meses, ou você prefere contratar alguém que todo mês produza mais ou menos a mesma coisa, você vai ter certeza que todo mês ele vai ter aquele ritmo de produção. Eu, se fosse uma empresa, eu ia querer contratar alguém que fosse mais estável, que fosse mais constante, tivesse uma variabilidade menor, uma regularidade maior. Então, são expressões que vocês vão usar, vocês vão ver nos livros, nos textos, quando se tratar de medida de dispersão. Toda empresa quer aquele funcionário que seja mais regular, mais constante, com menor variabilidade, com maior regularidade. No caso, seria José. E aí são as medidas de dispersão que fornecem essa informação. Se a gente quiser, a gente observou e viu que isso realmente é verdade. Só que existem medidas científicas, né? Se a gente fosse calcular isso cientificamente, existem medidas científicas que calculam essa dispersão em relação à média. Quais são elas que a gente vai ver hoje? A variância e o desvio padrão. E aí vamos ver como é que a gente calcula primeiro a variância, tá? Para ver quão João, que teve aquela dispersão enorme, ficou em torno da média. O que a gente precisa para calcular a variância? A gente precisa dos dados, né, daquele semestre de João e da média. A gente sempre vai precisar do objeto de estudo, da variável que foi estudada e da média daquelas variáveis, tá? E aí eu vou montar uma tabela e nessa tabela aí vou manter essas cores. O laranja vai ser para ficar mais didático, tá? O laranja vai ser as variáveis estudadas e o azul vai ser a média na tabela. Muito bem. E aí, o que eu tenho? Aí, essa XI é aquele X1, X2, igual a fórmula da média, são os valores que assumem cada variável. Então, eu peguei esses valores de João que estavam em laranja e coloquei na vertical. São exatamente os mesmos, vocês podem verificar, ó, 3, 8, 12, 15, 3 e 1. E do lado, como era a medida de população, é o MU, eu coloquei a média 7 de azul, mantive as cores. Aí o que a gente faz primeiro? A gente subtrai o valor da variável da média, que depois a gente vai ver lá na fórmula como é que é isso. Então, 3 menos 7 dá menos 4, 8 menos 7 dá 1, 12 menos 7, 5, 15 menos 7, 8.
3 menos 7 menos 4 e 1 menos 7 menos 6. Vocês podem fazer esse cálculo de cabeça. Eu escrevi 1 a 1 para quem tem mais dificuldade em resolver essas contas. Muito bem. O que é o desvio, que se chama, né? Você tira um módulo dessa conta. O que é o módulo? É o valor do número sem o sinal. Se o número for negativo, ele fica positivo, e positivo também fica positivo. É você tirar o sinal do número e deixar ele tudo sem sinal. Então, de menos 4 é 4, de 1 é 1, de 5 é 5, de 8 é 8, de menos 4 é 4, de menos 6 é 6. E aí você pega isso aí tudo e soma. E aí vai dar o desvio total. Depois vai fazer a média desses desvios, tá? Isso faz parte da conta do desvio. A questão é, na fórmula de variância, eu não exatamente preciso achar um módulo. Por que não? Se eu for olhar para a coluna anterior, eu tenho menos 4. A coluna do módulo é 4. Se eu pegar menos 4 ao quadrado, como ali na última coluna que tem ali xi menos mu ao quadrado, menos 4 ao quadrado e 4 ao quadrado dá o mesmo valor, 16 positivo. Mesma coisa ali, que eu coloquei 1 ao quadrado, porque na linha de baixo são o mesmo valor, dá 1. 5 ao quadrado dá 25, 8 ao quadrado dá 64, a gente já viu que menos 4 e 4 ao quadrado dá 16, e menos 6 ao quadrado e 6 ao quadrado também vai dar 36. Então, assim, independente do sinal, a gente tem que uma ou outra vão dar sempre valores positivos. Então, na fórmula de variância, não tem o sinal do módulo, vai aparecer entre parênteses, porque tanto o valor positivo quanto o valor negativo ao quadrado, eles ficam positivos. Então, não há necessidade, como no desvio médio absoluto, de você botar o módulo, porque o módulo era para impedir que um valor desse negativo e virasse zero, por exemplo. Se você tivesse menos 4 com mais 4, às vezes numa conta, ia dar zero, ia anular esse desvio. Eu não quero isso. Eu quero ter uma noção de quanto foi o desvio, não importa se foi para cima ou se foi para baixo. Igual na pesquisa que faz assim eleitoral, quantos pontos percentuais para cima ou para baixo deu de erro naquela pesquisa. Eu não quero que zere, eu quero que o valor fique ali, mesmo que ele seja positivo ou negativo, mas eu vou ter uma noção de quanto que é o erro, para cima ou para baixo daquela situação. Então, não pode anular. Para não anular, eles usam um módulo. O que não vai acontecer se ele tiver elevado ao quadrado, porque nunca vai ser nulo, a não ser que seja zero ao quadrado. Mas se não for zero ao quadrado, não tem como ser nulo, porque todos os resultados vão ser positivos. E também não tem como anular um com o outro, porque todos os resultados vão ser positivos. Então, na hora que a gente for somar esses valores, todos vão ficar ali, tá? Aí vem a fórmula da variância. O que é a fórmula da variância? É o somatório de xi menos mu ao quadrado. O que é somatório? A gente já viu. Pega todos aqueles valores e soma. Então, a gente já calculou na última coluna o quadrado dessa conta, xi menos mu. Então, é só a gente colocar os resultados, somar, e a gente vai tirar a média aritmética do quadrado desses desvios, tá vendo? Que foi a conta que a gente fez. Quando a gente tirar a média aritmética, são 6 valores dividido por 6, a gente vai achar aproximadamente 26,33. Mas como no caso ali a produção de peça, uma variável discreta, eu não produzo uma peça e meia, eu não produzo 1,3 de peça, eu produzo 1, 2, 3, 4, 5 peças, a gente aproxima para um valor natural. E aí 26,333, como 3 está lá naqueles de 0 a 4, a gente arredonda para o natural mais baixo que 26,33, que é o próprio 26. Então, aproximadamente aí, o desvio foi de 26. Eu posso dizer que foi de 26 peças? Não, porque essa medida ela está toda elevada ao quadrado. Por isso que a gente não consegue medir, a gente vê que ele variou bastante, mas a gente não consegue dizer exatamente qual foi o erro, que ela está elevada ao quadrado. Então, não são 26 peças, a variância foi 26.
É uma medida de dispersão que mediu a variabilidade, mas ela não quer dizer nada em relação ao número de peças produzidas, de projetos de número de peças produzidas. Agora a gente vai calcular do José. Quanto é que foi a variabilidade de José? De novo, o que a gente precisa? Dos dados do José e da média que foi calculada, que também foi 7. E aí a gente vai montar a tabela. De novo, lá no XI, a gente vai botar em laranja lá todos os dados do José. O mu a gente vai colocar a média. A gente vai fazer um menos o outro, e vai dar aí o resultado. Eu não vou ficar fazendo um por um, depois vocês vão olhar. Botei lá os módulos dos desvios, que é só tirar o sinal dos valores. E eu estou mostrando de novo que menos 1 ou 1 ao quadrado dá 1. Então, não tem, e fiz todas as contas embaixo, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1. Não tem por que a gente botar um módulo. A gente pode botar o parênteses, porque vai ficar tudo positivo, né? E aí, o que a gente faz para calcular a variância, voltando? É só a gente somar esses resultados que deram ali, né? 1 mais 0, mais 1, mais 1, mais 0, mais 1. E dividir por quanto? Por 6, porque foram 6 meses que foram avaliados. Aí dá 4 dividido por 6, 0,66, que é bem menor do que 26, né? Raciocina. Mesmo assim, como é uma medida discreta, a gente tem que arredondar para o número natural, como é 66, né? O número é maior, está lá de 5 a 9, a gente arredonda para o número natural imediatamente acima, que é o 1. Então, ali deu uma variabilidade de 1, e a gente não pode dizer que é uma peça, novamente, tá bom? Ou seja, a variância de João é aproximadamente 26, a de José é 1. Essa medida de dispersão é mais do que suficiente para notar que João se distanciou mais da média que José, sendo menos homogêneo. E, portanto, José seria contratado, que foi o mais constante. No entanto, como os desvios são elevados ao quadrado para o cálculo da variância, não é possível expressar quantos projetos João e José se distanciaram da média. Eu já tinha explicado isso, né? Pois elas não estão na mesma unidade de medida. Aí eu troquei a cor justamente para reforçar aquele que eu queria dizer. A variância, ela expressa a variabilidade, mas ela não está na mesma unidade de medida que o número de projetos, e nem que a média. Então, como é que a gente sabe aproximadamente qual vai ser essa medida que a gente vai usar para calcular na mesma unidade, o desvio padrão? E aí, o que a gente faz? Se está tudo elevado ao quadrado, na hora que a gente for calcular o desvio padrão, é só a gente tirar a raiz desse número. Então, do primeiro, você pode tirar no número completo, que der lá na sua calculadora, que obviamente você vai fazer essa conta na calculadora. Não tem como você achar 26,333. Quer dizer, essa parte até você tem, mas tirar a raiz de 26,333 na mão. Então, você está fazendo a conta na calculadora, beleza, deu 26,333. Tirou a raiz desse número, deu 5,13, pontinho, 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 né? Dízima periódica. Esse 1 depois do 5 é que vai te dizer se vai arredondar para cima ou para baixo. Então, 1 está de 0 a 4, arredondo para baixo, vira 5. De José, 0,666. Tirei raiz desse número, deu 0,81 reticências. Esse número... Calma aí, gente. O telefone da minha mãe está tocando aqui. Esse número 0,81 aqui, também a gente arredonda como é 8, 0,8. 8 está entre 5 e 9, a gente arredonda para cima. Se a gente tirasse a raiz de 26 sem o 333, também ia dar aproximadamente 5, que é próximo de raiz de 25, e raiz de 1 é 1. Então, se a gente não tivesse usado também os decimais, não ia dar errado não, porque a gente ia aproximar de qualquer forma. E esse 5 e esse 1, ele mostra o erro, efetivamente o erro. Então, quando tem aquela pesquisa lá de eleitoral, 5 pontos para cima, 5 pontos para baixo, seria exatamente isso. É assim que se mostra a variabilidade no desvio padrão. Então, você tem a média. Ele fez em média 7 peças, um erro de 5 peças para cima ou 5 peças para baixo. José, ele fez
7 peças em média, com um erro de uma peça para cima, uma peça para baixo. É assim que se responde, desta forma aqui, como eu coloquei aí embaixo que eu acabei de falar. É a média 7 de João, mais ou menos 5 projetos. E José, é a média 7, mais ou menos um projeto, tá? Por dia. Então, o erro do João é muito maior do que o erro do José. Então, a gente mostra mais uma vez que José é mais regular e vai ser contratado. Então, assim, tanto desvio médio, amplitude total, qualquer medida de variância vai dar o mesmo resultado de variabilidade. Só que a medida que mostra o erro na mesma unidade de medida que a média, que o número de peças, é o desvio padrão. Então, o desvio padrão é a mais importante de todas as medidas de dispersão, tá bom? E ela é a mais cobrada nos concursos também. Vamos ao segundo exemplo. O Instituto de Meteorologia de certa cidade registrou a temperatura local em graus Celsius em alguns momentos no decorrer de 2 dias de um mês. Os resultados obtidos foram: o primeiro dia está lá e o segundo dia também. A gente já sabe que a primeira coisa que a gente faz para ter uma noção de como é que foi o comportamento da temperatura nesse caso, nos 2 dias, é tirar a média. Aí a gente tirou a média, ambas deram 9. A média do primeiro dia e a média do segundo dia. Esqueci de trocar, botou ali José. É que eu alterei, é bom que eu vou já vendo o que eu tenho que consertar ainda. Então, as médias foram iguais, certo? Muito bem. Então, deu ruim, né? Vamos ter que prosseguir. O que a gente vai calcular? Eu já vou calcular a variância e desvio padrão tudo junto, tá? Porque a gente já sabe que é tudo, só tirar a raiz no final vai dar o desvio padrão. Então, o que eu preciso para montar aquela tabelona? No primeiro dia dos dados, daquela coleta de dados das temperaturas e a média das temperaturas, que foi 9. Aí, de novo, coloquei lá as temperaturas de laranja, a média das temperaturas de azul, fiz a subtração na terceira coluna, calculei o módulo dos desvios daquela terceira coluna, que é só tirar o sinal, depois fiz o quadrado tanto de uma quanto da outra, e a gente vê que dá o mesmo resultado. Não precisa fazer essa coluna do desvio, não, tá? Eu só estou botando ela aí para mostrar que vai dar a mesma coisa. Você pode omitir, tirar mesmo essa coluna do desvio. Você pode ir da terceira para a quinta direto. É só para mostrar mesmo por que na definição é o quadrado do desvio, tá? Por que a definição é assim? Porque é mais fácil de falar do que o quadrado da diferença das variáveis menos a sua média. Então já fica uma coisa mais complexa. Então falar o quadrado do desvio fica mais bonitinho, tá? Mas pode omitir essa coluna aí do desvio na hora de fazer o cálculo. E aí a gente vai ter a variância, que é o somatório daqueles valores lá da última coluna que a gente já calculou, dividido pelo total. Nesse caso aqui também foram 6 medidas, foram em 6 momentos que foram medidas as temperaturas. E aí dividiu, deu 1,666. Também, quando a gente tem a temperatura, você pode até deixar em decimal, mas que não tanto, né, quanto 1,666. Existe temperatura até 37,5 e tudo, mas eu preferia arredondar ali para um número natural, então foi para 2. Para calcular o desvio padrão, é só tirar a raiz desse número, que dá 1,29 reticências, que é uma dízima, aproximadamente 1. Então, a gente pode dizer que no primeiro dia foi 9 graus Celsius, mais ou menos 1 grau Celsius. Então, teve uma variabilidade de 1 grau acima ou abaixo da média no primeiro dia, o que é bem pequenininho, né? E no segundo dia, pego os dados do segundo dia e a média, esqueci de completar a média ali, mas vocês já sabem que é 9, completa na primeira coluna os dados do segundo dia, a média, que é 9, e aí eu vou fazer primeiro a subtração, posso omitir essa coluna dos desvios que eu já falei para vocês, vou colocar lá o quadrado desses valores que eu calculei na terceira coluna,
e vou fazer a variância, que é a média desse somatório, certo? Aí somo todos os valores, são 6 coletas, dividido por 6, vai dar aproximadamente 5 graus. 5 graus não, vai dar aproximadamente 5, não é medida de graus Celsius. Aí venho para o desvio padrão, vou tirar a raiz desse valor, a raiz desse valor é aproximadamente 2. E aí 2, sim, está em graus Celsius. Então, no segundo dia, a média foi de 9 graus Celsius, com uma variabilidade de 2 graus Celsius para cima ou para baixo. Então, a gente escreve assim, 9 graus Celsius mais ou menos 2 graus Celsius. Para isso que serve o desvio padrão. Ou seja, tanto a variância quanto o desvio padrão mostraram a mesma que o segundo dia teve maior dispersão em relação à média. Tá? Se você for olhar aí nesse esqueminha que eu coloquei, no primeiro dia a variância foi 2, no segundo dia a variância foi 5. 5 é maior do que 2. Eu tenho que tirar esse grau daí que está errado. 5 é maior do que 2. A gente já viu que teve uma variação maior. No desvio padrão, 2 é maior do que 1. Também foi maior. No, como, volto a repetir, indiferente de ser variância ou desvio padrão, elas vão mostrar exatamente a mesma coisa, que uma vai ser maior do que a outra. Só que o desvio padrão é a que está em graus Celsius, tá? Então, para dar o erro lá para cima ou para baixo de quantos graus aproximadamente foram. Tudo bem? Então, vou tirar esse grau aí quando eu for fazer o vídeo do YouTube, que eu ainda estou editando algumas coisas. E aí é isso, tá? A gente vai ver outros exemplos, mas agora a gente vai ver um pouco mais rápido, porque eu acho que vocês já pegaram um pouquinho do jeito como é que se faz a conta. Muito bem. Terceiro exemplo. Esse exemplo aqui, ele é um exemplo que eu deixei bem explícito, marcado no texto, amostra. Vai ter que estar esse nomezinho, volte a dizer, quando for amostra. O procedimento é o mesmo? É o mesmo. O que vai mudar é que ao invés de você dividir pelo número de objetos estudados, você vai dividir pelo número de objetos estudados menos 1. Você vai tirar 1 na hora da divisão. Só na hora da divisão é que você vai tirar 1. O resto todo é igual. Tá? Então, a fórmula só muda naquele momento. E, claro, muda também as notações. Ao invés de mu é x barra, ao invés de sigma é s, muda a notação. Mas não muda a conta. A conta é exatamente a mesma. Tá? Então, vou ler rapidinho essa questão de concurso e a gente vai ver como é que faz a conta. Entre os funcionários de um órgão do governo foi retirada uma amostra de 10 indivíduos. Os números que representam as ausências ao trabalho registrada para cada um deles no último ano são 000, 222, 44610. Sendo assim, o valor do desvio padrão desta amostra é claro que para calcular o desvio padrão a gente tem que calcular a variância. Poderia muito bem pedir somente o desvio padrão, que eu já estou pedindo a variância, automaticamente a variância, porque você calcula um para chegar no outro, tá? Então, muito bem. Como é que a gente começa? Começa pela média. Aí a gente calculou a média desses valores, são 10 valores, divide por 10. Por que eu botei x barra e não mu? Porque é amostra. E a notação de amostra é x barra. Isso a gente já viu lá na média. E aí a soma deu 30 dividido por 10, 3. Então, 3 é a média desses 10 indivíduos que foram registradas aí as ausências. Segundo passo, construir a tabelinha. Botei de laranja todos os valores coletados, o x barra, que é a média, de azul, mesmas cores que eu usei no problema anterior. Fiz de cabeça a subtração de um pelo outro, então 0 menos 3 deu menos 3, 0 menos 3 deu menos 3, porque aí eu não tinha muito espaço, então eu tive que fazer a continha de cabeça, até lá no final, 10 menos 3 dá 7, e depois eu elevei a 2, então menos 3 também fiz de cabeça, menos 3 ao quadrado dá 9, menos 3 ao quadrado dá 9, e já omiti aquela coluna do desvio, lembra do módulo que eu falei que é desnecessária? Vai ficar bem parecida com essa daí, se vocês fizerem as contas de cabeça igual eu fiz, tá? A tabelinha de vocês, que é mais fácil fazer assim do que fazer cada detalhezinho. E aí, como é que a gente vai fazer a variância? Vai calcular lá o somatório,
vai somar 9 com 9 com 9 com 1, esse bando de 1 mais 9 mais 49. E ao invés de você dividir por 10, que é o que você fazia quando era população estudada, você vai dividir por 10 menos 1, que é 9. Então, 90 dividido por 9 dá 10. E se fosse 90 dividido por 10, ia dar 9. Tá vendo que na letra B tem raiz de 9, na letra C tem raiz de 10? Se você não souber a diferença entre a fórmula de amostra e de população, se você for fazer um concurso, você vai se dar mal, tá? Então, tem que saber que a amostra tem fator de correção de Bessel. É só você tirar um lá no denominador. E aí, desvio padrão é a raiz desse valor, raiz de 10 é raiz de 10. Então, a resposta correta está na letra C. Muito bem. Quarto exemplo, que é a variância e desvio padrão do conjunto dado. Aí já foi dado. Ah, tá. Aqui não é mais rol, igual a gente estava vendo anteriormente, que são aqueles valores listados em ordem crescente ou dados brutos, em que a gente consegue calcular um a um. Aqui é aquela tabela de distribuição de frequência, em que é dada a frequência do valor. Então, por exemplo, a variável 1, ela aparece quantas vezes? 2 vezes. A variável 2 aparece quantas vezes? 3 vezes. A variável 3 aparece 3 vezes. A variável 4 aparece 2 vezes. A variável 5 aparece uma vez. Elas aparecem em quantidades diferentes. Está dada aí nessa tabela de dados não agrupados, que foi o que a gente trabalhou com média ponderada. É parecida com aquela tabela de média ponderada. O que eu fiz, então? Aqui a gente tem uma corzinha nova. Eu deixei a frequência que aparece, né, que é a frequência absoluta de cada classe, que pode ser FA ou FI, tanto faz, é porque nas fórmulas ela aparece como FI, então estou habituando vocês a ler a frequência absoluta como FI, tá? Que aí vai ter frequência 1, que é a frequência absoluta da classe 1, frequência 2, que é a frequência absoluta da classe 2, frequência 3, frequência absoluta da classe 3. Então, ele bota esse I aí, que pode ser substituído por um número, para mostrar de qual classe é aquela frequência, tá? Então, deixei de azul essa frequência, e a média eu vou botar de roxo, violeta, né? Tanto faz. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é a média. Só que a média aí, a gente sabe que não é média simples. Como a gente tem uma tabela de dados não agrupados, é uma média ponderada. Aí a gente calcula a média ponderada. Como é que é a média ponderada? Primeiro você vai multiplicar, depois você soma, não é isso? Então, 1 vezes 2, 2 vezes 3, 3 vezes 3, 4 vezes 2, 5 vezes 1, que normalmente eu construía também uma outra tabela, não vou fazer isso agora, porque eu preciso dessa tabela para continuar. Manquei do microfone. A gente precisa para continuar a tabela para a gente calcular a variância. E aí ia ficar muito poluído, muita conta, vocês iam se perder. Então, fiz embaixo mesmo. 1 vezes 2, 2 vezes 3, 3 vezes 3, 4 vezes 2, 5 vezes 1. Depois dividir pelo total, que é 11, que é a soma das frequências. Tudo bem? Aí deixei 2,73 mesmo. Não quis aproximar, porque é uma tabela de distribuição de frequência que não foi definida qual é a variável, se é discreta, se é contínua, então eu deixei 2,73. Aí o que a gente faz? Eu vou escrever essa média? Sim, eu vou escrever essa média. Tá? Agora eu vou fazer uma tabelinha maior, já está aí com as contas. Então, na terceira coluna está a média de violeta, mas mantive lá a frequência e a variável de laranja. Muito bem. Primeira conta que a gente faz é exatamente igual à outra. A gente vai pegar lá a variável de laranja e vai tirar da média que está de violeta, certo? Aí eu fiz essa conta, deu lá os valores. Não fiz o desvio, não, já estou tirando o desvio. E aí eu peguei esses valores e elevei ao quadrado. Isso tudo a gente vai fazer na calculadora e vai aproximar e vai botar os resultados. Não tem como você ficar fazendo 1,73 ao quadrado na mão. Olha o tempo que você vai perder nisso, né? A medida de dispersão é tudo na calculadora. Se você for fazer uma prova de concurso, provavelmente ele já vai dar uns resultados ou inteiros, vai se preocupar em te dar uma média, que vai dar um valor inteiro para você calcular os quadrados mais rápido. Então, prova de concurso normalmente é mais fácil.
porque ele já pensa em todos os valores mais inteiros possíveis, ou então ele vai te dar uma tabela com esses valores ao quadrado. Considere aproximadamente menos 1,73 ao quadrado, 2,99. Você só tem que usar o valor e resolver, tá? E encaixar na forma e resolver. De qualquer forma, você tem que saber que é o somatório de todos esses valores ao quadrado. Você não pode esquecer disso. Também não pode esquecer que a população divide por N, que a amostra divide por N menos 1. Enfim. E aí você pega esse valor aí, 2,99, que é o quadrado da coluna anterior, que eu já fiz tudo. E aí, o que a gente vai fazer? Da mesma forma que eu já expliquei na média ponderada, que o 1 está aparecendo 2 vezes, o que vai acontecer com esse desvio ao quadrado? O desvio ao quadrado também está aparecendo 2 vezes. Qual é a forma mais rápida de você somar 2,99 com 2,99? Fazer 2,99 vezes 2, certo? Então, entra aí de azul a frequência nessa última coluna, é uma coluna nova, que não tinha quando os dados estavam em row. Aqui são dados tabulados, não agrupados. Então, vai ter essa coluninha vezes FI. Então, você vai pegar todos esses valores que você calculou na quarta, na quinta, 1, 2, 3, 4, 5, na quinta coluna, e você vai multiplicar pelos valores da frequência, que é a forma mais rápida que você tem de somar 3 valores iguais a 0,53, 3 valores iguais a 0,07, 2 valores iguais a 1,61 e um valor igual a 1,15. Quase que eu derrubei o microfone de novo. Pode, inclusive, criar uma linha embaixo e botar o total da frequência e o total do somatório. Você podia fazer isso anteriormente também, tá? Botar um subtotal ali da frequência do somatório, que é só dividir um pelo outro. Fica molezinha. Então, a variância, a fórmula é essa, tá vendo? Além do somatório das variáveis menos a média ao quadrado, você multiplica cada uma delas pela frequência. Então, por isso que a gente teve aquela última coluna lá daquele jeito. Então, você soma todos esses valores, vai dar 16,15 e divide pelo total da frequência, que é 11, vai chegar em 1,68, que eu aproximei para aproximadamente 1,47, já que a média eu deixei 2,73 com 2 casas decimais. Aí eu mantive a variância com 2 casas decimais também. E o desvio padrão é raiz desse número, aproximadamente 1,21. Então, eu posso dizer que dessa distribuição, que a média foi 2,73, eu tive um desvio para cima ou para baixo de 1,21, certo? Já calculando a média, a variância e o desvio padrão na questão. Mesma coisa no exemplo 5, um segundo exemplo de dados tabulados não agrupados. Então, eu mantive de laranja a variável, azul a frequência e vai ser de violeta de novo a média. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez na questão anterior. Então, primeiro eu calculei a média, que deu 2,73. Ah, minto, é exatamente o mesmo problema. Tá? Isso aqui a gente vai falar rapidinho. Só que ele quer a variância e o desvio padrão amostral. Se tiver lá explícito no problema aqui, é a amostral. Eu vou até colorir botar uma outra cor nesse amostral para dar destaque que nem eu vi. E aí, o que a gente tem que fazer? Todo o procedimento é idêntico. Tá vendo? Tudo. Até o 16,15 é idêntico. Igualzinho. Vai mudar onde? Embaixo, tá? E as notações. Ao invés de ser mu é x barra, ao invés de ser sigma é s. Então, tem essas diferenças de notação. Mas as contas são iguaizinhas e muda só lá na divisão. Ao invés de eu dividir por 11, eu vou dividir por 10, que é 11 menos 1, certo? E aí vai dar um outro valorzinho lá, aproximado. Então, o que vai mudar é só nessa divisãozinha, se for no caso da amostra, igual a gente já tinha resolvido anteriormente. O desvio padrão é a raiz desse valor, e aí vai dar 2,73 mais ou menos 1,27. Então, só muda embaixo, tá, gente? Não muda mais nada, é igualzinho população e amostra, só muda denominador. Muito bem, agora que é um exemplo realmente diferente, que eu tinha até comentado com vocês. Uma indústria produz 5.000 parafusos por dia, foram coletados 100 parafusos.
Foi coletada a população? Não. Foi coletada uma amostra da quantidade de parafusos. Ela produz 5.000, só foi retirado 100. Está explícito, de uma certa forma, que é um valor amostral. Aí ele quer que você calcule a média, a variância e o desvio padrão. Se ele pedisse só o desvio padrão, você automaticamente teria que calcular a média e a variância. Não precisaria nem ser pedido. Mas está explícito ali para ajudar o raciocínio de vocês. Beleza. E aí, estou mantendo todas as cores, tá, gente? A medida do diâmetro, que é a variável estudada, está de laranja, está de azul a frequência, que é a quantidade de parafusos, e vai ficar de violeta a média. Então, calculei primeiro a média, que é a média ponderada, a gente já sabe que vai ter que fazer 5,1 vezes 12, 5,2 vezes 27, 5,3 vezes 35, 5,4 vezes 20, 5,5 vezes 6, dividir pelo total da frequência, que é 100. Então, a gente já sabe que vai fazer isso. E dá 5,281, que eu deixei assim mesmo, tá? Porque a diâmetro do parafuso pode ter casa decimal, que não tem problema nenhum, é variável contínua. E aí usei essa média todinha aí mesmo, fiz primeiro a variável menos a média, o quadrado desses valores, depois multipliquei pela frequência e cheguei lá no resultado da última coluna e somei já na própria coluna. Vai dar 1,1539, que eu vou dividir por 100? Não, que eu vou dividir por 100 menos 1, porque é a amostra 99. E aí vai dar um valor lá da variância. Como é que eu calculo o desvio padrão? Tiro a raiz desse valor, que vai dar aproximadamente 0,10796. Então, eu posso expressar a média, mais ou menos, o valor do desvio padrão. Esse é o valor do diâmetro aproximado, né? O diâmetro é 5,281 centímetros, mais ou menos 0,1, que é o erro calculado lá no desvio padrão. E aí tem as tarefas, tarefa 22, tarefa 23 e 24, tarefa 25 e 26. E aí o esquema geral de novo, para a gente ver tudo que a gente, confirmar tudo que a gente já viu e é o conteúdo que a gente viu de estatística. E aí eu vou botar por escrito como é que a gente vai proceder para as próximas aulas, tá? Então tem lá a definição, os conceitos, a gente já viu, as representações, a gente já tinha visto, inclusive nas aulas presenciais, a gente já ia entrar em medida de posição e dispersão mesmo. E agora vai ser mais dúvida, vai ter uma aula de resolução de exercício, que todas essas tarefas vocês vão ter que me mandar, né, postar, tirar foto até o dia 27. Do dia 27 para frente, eu já vou, a gente vai tirar mais dúvida, fazer a correção dessas tarefas e, e pronto, né? E aí vamos já realmente entrar em análise combinatória, depois que a gente fizer todas as avaliações de estatística. Tá bom? Estatística é só isso, eu sei que é bem tranquilo, conteúdo bem fácil. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Beijos e mais tarde a gente está lá na apresentação para as dúvidas. Tchau, tchau. Com todos os esqueminhas aqui, tá, gente? Ó, definição, finalidade, notação, cálculo. Isso é um resumão do que você precisa saber, tanto de média, mediana e moda, quanto variância e desvio padrão. Um capricho aí para vocês, tá bom? Todas as bibliografias, enfim. Tchau, tchau.